Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de português nível intermédio. O dia de hoje nós vamos falar sobre os advérbios. Compare os seguintes exemplos. O ônibus chegou. O ônibus chegou ontem. A palavra ontem acrescentou ao verbo chegou uma circunstância de tempo, não é verdade? Porque eu poderia ter falado o ônibus chegou, pronto. Mas chegou ontem. Ontem é um advérbio que ele manifesta esse tempo específico. Marcos jogou bem. Marcos jogou muito bem. A palavra muito intensificou o sentido do advérbio. Bem, muito, aqui é um advérbio. A criança é linda. A criança é muito linda. A palavra muito intensificou a qualidade contida no adjetivo, que era linda. Muito, nessa frase, é um advérbio, tá? E o advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio, tá? Eu falo que é invariável porque, por exemplo, muito é muito, não troca para outra forma, tá? Então, não muda. Às vezes, um advérbio pode se referir a uma oração inteira. Nessa situação, normalmente transmite a avaliação de quem fala ou escreve sobre o conteúdo da oração. Por exemplo, as providências tomadas foram infrutíferas, lamentavelmente. Tá? Aí nós temos aqui outro advérbio, lamentavelmente. Quando modifica um verbo, o advérbio pode acrescentar várias ideias, tais como tempo, por exemplo. Ela chegou tarde. Lugar, ele mora aqui. Modo, eles agiram mal. Negação, ela não saiu de casa. Dúvida, talvez ele volte, tá? Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Ela chegou tarde. Ele mora aqui. Eles agiram mal. Ela não saiu de casa. Talvez ele volte, tá? Então, os advérbios podem ser de tempo, lugar, modo, como se faz a atividade, né? Negação e dúvida, tá? Observações importantes. Os advérbios que se relacionam ao verbo são palavras que expressam circunstâncias do processo verbal, podendo assim ser classificados como determinantes. Vamos para o exemplo. Ninguém manda aqui. Mandar é o verbo. Aqui é o advérbio de lugar, determinante do verbo. Porque se eu falo, ninguém manda, mas manda onde, como? Então, aqui, determinante do verbo. Quando modifica um adjetivo, o advérbio acrescenta a ideia de intensidade. Por exemplo, o filme era muito bom. Tá? Então, bom é o adjetivo, eu coloco muito, é a intensidade. Na linguagem jornalística e publicitária atuais, têm sido frequentes os advérbios associados a substantivos. Por exemplo, isso é simplesmente futebol, disse o jogador. Orgulhosamente, Brasil é o que diz a nova campanha publicitária ufanista, tá? Então, simplesmente, orgulhosamente, né? Classificação dos advérbios. Vamos lá. De acordo com a circunstância que exprime, o advérbio pode ser de lugar, como vimos, né? Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, atrás, lá, de trás, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, adentro, afora, embaixo,
externamente, à distância com classe, de longe, de perto, em cima, à direita e à esquerda, sempre com classe, ao lado, em volta, tá? Então, classificação dos advérbios de acordo com a circunstância que exprime o advérbio pode ser de lugar. Vamos tentar mais uma vez. Aqui, antes, dentro, ali, adiante, fora, atrás, lá, de trás, cá, acima, onde, perto, aí, abaixo, aonde, longe, debaixo, adentro, afora, embaixo, externamente, à distância de longe, de perto, em cima, à direita, à esquerda, ao lado e em volta. E temos os advérbios de tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã, cedo, depois, ainda, antigamente, antes, nunca, então, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal, breve, constantemente, imediatamente, primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, sempre com classe, à tarde, à noite, sempre com classe, de manhã, de repente, de vez em quando, de quando em quando, que significa de vez em quando, a qualquer momento, de tempos, em breve, hoje em dia, tá? Então, todos esses advérbios marcam tempo, tá? Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Advérbios de tempo. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã, cedo, depois, ainda, antigamente, antes, nunca, então, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal, breve, constantemente, imediatamente, primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando em quando, a qualquer momento, de tempos em tempos, em breve, hoje em dia. Muito bem, e nós continuamos com nossa lista. Nós temos advérbios de modo: bem, mal, assim, adrede, ou seja, propósito, propositalmente adrede, melhor, pior, depressa, devagar, às presas, com classe, às cegas, à toa, não tem sentido, é à toa, tá? À vontade, aos poucos, desse jeito, desse jeito, desse modo é igual, dessa maneira também, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão, e a maior parte dos que terminam em mente, calmamente, tristemente, propositalmente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente,
intensamente e generosamente. Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar, às pressas, às cegas, à toa, à vontade, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão e a maior parte dos que terminam em mente, calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente e generosamente. E nós temos advérbios também de afirmação. Sim, o mais usado, também temos certamente, realmente, efetivamente, certo, decididamente, tá? Negação, não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum, ou seja, nunca, jamais, né? Dúvida, acaso, possivelmente, provavelmente, talvez, casualmente, por certo, quem sabe, tá? E se eu falo, por um acaso, você pegou meu livro de português? É uma pergunta que manifesta dúvida no caso, né? Então, são muito usados na língua portuguesa, acaso, talvez, quem sabe, né? Vamos tentar pronunciar mais uma vez. Afirmação: sim, certamente, realmente, efetivamente, certo, decididamente. Negação: não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum, dúvida, acaso, possivelmente, provavelmente, talvez, casualmente, por certo, quem sabe. Também temos advérbios de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, mais, sempre com i, quando é intensidade, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz, que equivale a quão, tudo, nada, todo, quase, de todos, de muito, por completo, extremamente, intensamente, grandemente, bem, quando aplicado a propriedades graduáveis, tá? Vamos tentar pronunciar mais uma vez advérbios de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, bastante, mais, sempre com i para marcar intensidade, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, assaz, que equivale a quão, tudo, nada, todo, quase, de todo, de muito, por completo, extremamente, intensamente, grandemente, bem, quando aplicado a propriedades graduáveis.
Muito bem, pessoal. Então, finalizamos com a lista de advérbios. É uma lista um tanto longa. Precisamos tomar cuidado, dar uma olhada, assistir novamente e com os exercícios adicionais nós vamos poder fixar. Recomendo que assistam mais uma vez esse vídeo, que possam decorar e também, se é possível, criar orações, né? Eu falo pouco, eu falo muito bem inglês, né? Eu sou uma pessoa extremamente organizada, né? Então, vocês podem fazer diversas orações com os diversos tipos de advérbio. Da minha parte, seria só isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Um forte abraço.